Subiu para 7 o número de mortos em decorrência do temporal que atinge o Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira. A cidade está em estado de crise há praticamente 20 horas, desde que foi decretada às 20 horas e 55 minutos de ontem. A Prefeitura recomenda que as pessoas se desloquem pela cidade apenas em casos de extrema necessidade e que em pontos de alagamento se evite o contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados. De acordo com dados do Alerta Rio, o volume de chuva acumulado em apenas 4 horas na noite de ontem foi até 70% maior do que o esperado para todo o mês de abril em alguns pontos dessas regiões. As imagens são muito tristes. Vamos para o Rio de Janeiro. Carlos Andreasa. Pessoal, ontem eu saí da Editora Record, de onde eu gravo, de onde eu faço o nosso programa, né, ao vivo, às 18 horas e 45. E eu cheguei na minha casa à 00:45. Eu fiquei esse tempo todo parado no túnel Rebouças, fechado, porque a Zona Sul especificamente, mas a barbárie foi na cidade praticamente toda, foi tomada por enchente, transbordamento de rio, lagoa transbordou. O Alexandre Borges mora no Rio, é do Rio, conhece bem a cidade. A topografia do Rio é muito difícil para barbáries climáticas como a vida ontem. De fato, choveu demais sem parar por quase 24 horas com grande intensidade. Isso é fato. Porém, nós não teríamos esse volume de mortos e nós não teríamos essas perdas, esse prejuízo para a economia se a cidade tivesse mínima conservação. Se tivesse alguém com um programa desentupindo bueiro, tirando lixo, plástico de bueiro, um programa de conservação que toda grande cidade deveria ter. Portanto, esta barbaridade e essas mortes têm de ser colocadas na conta do pior prefeito do Rio de Janeiro. Foram terríveis os que eu me lembro, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, desde que eu me lembro, que é o senhor Marcelo Crivella. Incompetente, irresponsável, um brincalhão, um fanfarrão, ausente, demora a se manifestar, não conhece a cidade, não está à altura do cargo, e eu espero que, se não for empichado pela Câmara de Vereadores, porque a costura política para que seja mantido está sendo feita, seja duramente castigado nas urnas no ano que vem. Vamos lá, Alexandre Borges, você, como disse o Andreasa, também é do Rio de Janeiro. Pois é, o problema das enchentes é um problema histórico, isso não é desculpa, na verdade é um agravante, né? Eu hoje, pesquisando, eu li sobre uma enchente de 1811, né? A gente tinha o Dom João VI da cidade, e o Dom João VI ficou muito bravo com essa enchente, e ele encomendou um estudo, ele queria saber por que aquilo tinha acontecido, e aí você lê o relato, fala em bueiros entupidos, lixo acumulado, transbordando. Você podia pegar aquele texto de 1811 e botar hoje, que é o mesmo texto, 208 anos depois, né? Então, assim, é um absurdo, né? Quer dizer, só que tá sendo um ano realmente muito difícil pro Rio de Janeiro. A gente teve aquela tragédia com os meninos do Ninho do Urubu, que foi uma coisa horrorosa, mas a gente também teve uma tragédia com vários mortos, uma enchente há 2 meses, no começo de fevereiro. Então, o que aconteceu de 2 meses para cá? Que obras foram feitas? Então, na verdade, assim, eu sei que é um problema histórico da cidade, mas isso não é desculpa, né? A gente tem o prefeito não pode, de forma alguma, culpar as nuvens, a topografia, etc. Ele tem que trabalhar. E ele não trabalha, ele é um péssimo prefeito, ele tem que ser banido, varrido das urnas ano que vem. Se ele conseguir completar o mandato, se ele não foi empichado antes, porque já tem um processo de impeachment em curso. Mas eu sei que está todo mundo muito traumatizado, nós estamos todos muito tristes. Praticamente todo mundo que eu conheço lá do Rio tem alguma história triste para contar de alguém que conhece, de um parente, de um amigo. Enfim, quer dizer, foi um trauma para a cidade, mas eu espero que a gente use toda essa carga, toda essa energia, tudo que a gente está sentindo nesses dias para poder cobrar das autoridades daqui para frente, para que daqui a 2 meses não tenha uma nova tragédia e a gente não tenha feito nada durante esse período. São o tipo de obra que tem que ser feita, nem são das obras mais caras, né? Eu consultei com engenheiros civis que entendem disso e me falaram, mas não dá ganho eleitoral imediato, não é uma coisa que você vá num palanque para falar muito. Então os políticos acabam deixando para depois, acabam deixando para o ano que vem, acabam deixando para o próximo. Isso tem que acabar. A cultura da gambiarra é que destrói o Rio de Janeiro, e é isso que a gente tem que cortar de uma vez por todas. São obras que vão dar resultado em médio e longo prazo, que não dão esse capital político eleitoral imediato, mas está morrendo gente, morreu gente em fevereiro, morreu gente esses dias e vai continuar morrendo se não foram feitas as obras necessárias e urgentes.
Pois é, Vera, eu passo a bola para você no momento em que o portal G1 informa agora que subiu para 9 o número de mortos. O caso daquela avó com o neto no táxi é um caso de arrepiar os cabelos, são casos terríveis, as imagens são horríveis, casas desabando como se fossem de papel, as encostas todas desabando, cachoeiras no meio da cidade, rios nas ruas, nos túneis, os túneis sem ventilação, oferecendo mais risco ainda para quem já está preso no meio do túnel. Então é o que eles descreveram, situações de barbárie e que não são incidentais, né? A gente viu em fevereiro, viu no carnaval e viu agora. Só nesse ano são 3 casos. E o prefeito ficou bravo, deu uma entrevista à Globo News dizendo que está tudo sob controle, para que as pessoas fiquem tranquilas, que beira a catatonia, né? Uma entrevista desse tipo, quando as imagens do lado dele estavam mostrando pessoas de snorkel no meio do asfalto. E ele negou que tivesse reduzido as verbas para drenagem e também para obras e também para manutenção de bueiros, etc. Mas está nos jornais, está nos portais, é só olhar as rubricas, elas vêm caindo ano a ano e esse ano a execução é quase zero desse tipo de verbo. O que foi pago, e ele disse, foi pago, o que foi pago se refere a serviços prestados em 2018, não a serviços novos. Então tem aí uma inépcia também de execução orçamentária e, portanto, de gestão muito clara do senhor Marcelo Crivella.